Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o nosso corte aqui do jogo aberto, repercutindo a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1-0 e ao mesmo tempo a treta generalizada que teve no final do jogo, né? O Botafogo não aguentou perder e partiu para cima ali dos jogadores do Flamengo, teve muita briga, muita treta, jogador expulso, teve muita coisa. E você vai ver a opinião deles, né? Quem tá certo, quem tá errado, você vai ver muito também detalhes sobre a partida, né? Foi uma boa vitória do Flamengo. Não jogou tão bem como deveria, mas novamente vence o Botafogo, que é um rival difícil, mas que não conseguiu vencer o Flamengo. Então vamos ver. Deixamos aqui os créditos para o jogo aberto. No final conversaremos mais um pouco sobre esse assunto aí. Vamos reagir juntos. E pedimos a você que se inscreva, deixa o like, ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Vamos agora acompanhar. Vamos mudar de assunto, falar de Campeonato Carioca. Tô provocando na zoeira, pero não multi, viu, Brasil? Quero falar de Flamengo 1, Botafogo 0, Chiquito. Campeonato Carioca era jogo atrasado da 7ª rodada. Sim. Em menos de 10 dias, 2 vitórias do time do Felipe Luiz pra cima do Botafogo, que de tão bagunçado já até anunciou um outro técnico interino. O Cláudio Caçapa tá retornando, o Carlos Leiria volta pro Sub-20. E o que mais chamou a atenção não foi a vitória do Flamengo, e sim a confusão com 3 jogadores expulsos, troca de socos, de um monte de conversa, Bruno Henrique com Barbosa. Barbosa tava fora de si e terminou o jogo sem um deles. Perdeu o lateral, hein, Barbosa? Perdeu o lateral. O jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca marcou o reencontro dos rivais após a Supercopa do Brasil. O primeiro tempo foi morno e os goleiros pouco trabalharam. Com mais posse de bola, o Flamengo não conseguiu reverter em chances claras de gol. Já o Botafogo tentou se aproveitar dos erros do adversário, mas também sem sucesso. A melhor oportunidade foi com o Alex Telles, já nos acréscimos. Ainda na etapa inicial, Bruno Henrique entrou no lugar de Juninho, que precisou ser substituído por conta de dores na posterior da coxa direita. O jogador será reavaliado nesta quinta, no Ninho do Urubu. O jogo foi de muitas reclamações por parte dos atletas. Os jogadores do Botafogo ficaram pedindo um cartão vermelho para De La Cruz após uma cotovelada em Matheus Martins. O árbitro entendeu que o lance era apenas para amarelo. Acho que no lance, acho que ele nem veio ver o VAR, mas eu acho que ele deixou o cotovelo bem na minha cara e bem na cara do Bandeirinha. O Bandeirinha viu, não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. O segundo tempo foi um pouco diferente. O gol da partida foi marcado por Léo Ortiz logo aos 9 minutos da parte complementar. Arrascaeta cobrou falta, Danilo ajeitou de cabeça e o camisa 3 colocou a bola no fundo da rede. Hoje, felizmente, deu certo a jogada, então acho que o crédito não só para o Danilo pela assistência, como para o Arrasca pela batida de falta, que foi perfeita, mas principalmente pela alegria que é quem monta suas jogadas. Ainda no segundo tempo, o Flamengo quase tomou o empate, mas a noite era rubro-negra. Aos 14 minutos, após um cruzamento de Savarino, Alex Telles finalizou. Danilo chegou na hora certa e evitou o empate no Maracanã. Já aos 28, Igor Jesus recebeu a bola de Cuiabano e cabeceou para o gol. Varela tirou em cima da linha. Após a derrota, o alvinegro anunciou Cláudio Caçapa como novo auxiliar técnico permanente do clube. Ele será o interino da equipe até a chegada do novo treinador. Em 2023, Caçapa comandou o Botafogo em 4 jogos com 100% de aproveitamento. Com isso, Carlos Leiria voltará a comandar a equipe Sub-20. Com a vitória, o Flamengo encaminhou a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O jogo, que estava tranquilo até então, terminou com uma briga generalizada entre os atletas. A confusão começou após um desentendimento entre Alexander Barbosa e Bruno Henrique. Logo após o apito final, Barbosa tentou dar um soco no rosto de Bruno Henrique, mas não conseguiu. Na sequência, o zagueiro Cleiton, reserva do Flamengo, atingiu o rosto do argentino, que perdeu um dente. Cleiton
Gerson e Barbosa foram expulsos ainda dentro de campo. Eu só tô colega de profissão. Os dois estão rápidos, tá errado. Eu falei pros caras, chega lá no condomínio lá e finge que é tudo amigo lá. A briga também se estendeu para o túnel, que dá acesso ao vestiário. São cenas que não fazem parte do espetáculo, né? Infelizmente aconteceu porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo. Todo jogo é o mesmo cara que desde o início do jogo ele começa, pega fora da bola toda vez, arruma confusão dentro do próprio jogo, empurra, dá soco depois da bola sair. Então acho que para bom entendedor, basta isso que eu falei já. Ânimos pra lá de acirrados. Gente, não é que eu vou dar risada, porque não tem como dar risada, é violência, não é legal, os caras perderam a cabeça, mas o Barbosa, ele entrou numa... Bom, a dupla de zaga do Botafogo era Barbosa e Barbosa, Danilo Barbosa e Barbosa. Sim. Mas o Barbosa, titular habitual Alexandre. e não improvisado, ele tava surtado, ele tava pilhado fora da casa no jogo. E aí a história, eu não sei o que aconteceu entre ele e o Bruno Henrique, a gente não sabe o que foi dito, mas aí ele ficou louco e realmente partiu pra cima. Aí já vem a turma do deixa disso, chega Gerson, o Cleiton vem, dá esse soco, ele perde um dente, a coisa não para. Os jogadores, inclusive o Barbosa, vão pro túnel que dá acesso aos vestiários, esperando os jogadores do Flamengo. Gente, parecia coisa de, sei lá, de bairro, de várzea, assim, nem na várzea. Até a várzea tá mais organizada hoje. A várzea, que aliás é o coração sempre do futebol brasileiro. Verdade. Tem gente que diz que o estadual não vale nada, né? Fala isso pros clássicos, né? Ô, Chico, 10 dias, 2 vitórias do Flamengo pesa, né? Aí é que tá. Para um time que termina a temporada como a sensação do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perde jogadores, perde o treinador. E o Flamengo ali, né? Quietinho, Felipe Luiz chegando, ajeitando o time, aqui e ali, ganhando a Copa do Brasil e tal, e tá aí mostrando. E aí ganha a Supercopa, e aí ganha de novo no estadual, e aí empatou com o Fluminense num jogo um pouco mais difícil, né? Mas o Felipe Luiz não tem aberto mão, como vários técnicos, de mesclar também mesmo assim. Ontem o time não foi titular. E mesmo com essas dificuldades, o Varela improvisado na esquerda, com o Arrascaeta voltando ainda longe do seu nível ideal, o Flamengo foi superior, na verdade venceu o jogo, mas foi um jogo muito amarrado, um jogo truncado, teve uma que outra chance. Agora, o Botafogo perdeu 2 vezes, né, na sequência. É claro que a rivalidade E uma valeu o título. E agora o Botafogo tem ameaçado a sua classificação para a próxima fase do estadual, tem 12 pontos, estaria atrás do Sampaio Corrêa, só que tem um detalhe. Isso não é uma coisa que pode acontecer. São times que ganharam o Brasileirão, a Copa do Brasil e mais a Libertadores, o principal título da história do Botafogo. E mesmo que o Almada e o Luiz Henrique não tenham substitutos, ele pode trazer ótimos jogadores, mas quem é que você consegue hoje contratar para o lugar desses 2 atletas? Que são extra classes, acima da média. 2 coisas aí, dinheiro e criatividade, porque não vai bastar apenas o dinheiro e você não vai conseguir inventar um jogador ou jogadores com essa característica. No final do jogo já teve um princípio ali do Barbosa com o Wesley é muito bom lateral, né, pelo lado direito, provocativo, né, eles se engalfinham um pouco dentro da área ali. O Barbosa foi pegando uma pilha ao longo do jogo e aí, não só ele, né, e aí depois os jogadores do Flamengo, o Alex Telles entrou na disputa, aí o Gerson e o Cleiton acabaram expulsos, enfim, e o Barbosa saiu sem um dente, inclusive, da confusão. Que loucura. E se o Juninho não tivesse se machucado, o Bruno Henrique nem teria entrado tão cedo na partida. Isso. E talvez esse jogo tivesse um outro desfecho, porque o lance mais polêmico em campo aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, essa cotovelada do De La Cruz no Matheus Martins. A gente tem imagem, olha Nossa, isso. Essa imagem o que me impressiona, frente. ele ganhou cartão amarelo por esse lance, mas o que me impressiona é o VAR não ter feito nem uma chamada, não ter levado o árbitro a rever esse lance, pelo menos o monitor, porque, na minha opinião, é passível de cartão vermelho. Agora, ele deu o amarelo, deixou por aí, e para o Flamengo foi ótimo, porque não perdeu um jogador que é sempre importante. Nem acho que foi uma das melhores partidas do De La Cruz, mas ele participa ali de lances capitais do jogo, enfim.
E a gente sabe que se ele tivesse sido expulso, talvez essa desvantagem numérica pudesse ter favorecido o Botafogo. A gente não tem como saber o resultado final caso o Flamengo perdesse um jogador, mas era muito cedo, né? 32 minutos do primeiro tempo e vamos no fato, né? O fato é que houve um erro clamoroso da arbitragem. E aí tem escalonamentos de responsabilidades aqui. Tem o árbitro que dá o amarelo, tem o assistente. Gente, o assistente, inclusive, ele tá numa questão epidérmica, quase que sentindo o suor dos jogadores ali, de tão próximo que ele tá. Ele tá na frente do lance, ele não poderia recomendar também o juiz, tem certeza e tal, ou inclusive comunicação com o VAR que tá checando, que tem imagens, que tem todos os ângulos. A gente recebe uma imagem de frente aí, você vê que ele larga a disputa da bola, a bola já saiu e ele faz o movimento. É lance para expulsão, assim, clara. E o Léo Ortiz está jogando muita bola, hein? Não só por ter feito o gol, mas pela atuação em si. Quero falar agora do outro. Mas quanto tempo ele tem? Essa temporada aí. Vocês da imprensa diriam que vai dar certo? Esse é o caminho? Ou eles estão malucos? Não. Assim, Felipe Luiz se transformou num treinador do Flamengo que terminou bem a temporada. Né? E começa bem. Mas o Felipe tem alguns pontos muito interessantes que falam a favor dele. Ele tem um estilo de ver o jogo que tem tudo a ver com o DNA do Flamengo. Né? Então, a direção sabia que promovendo o Felipe, ele ia pelo menos impor uma forma de jogar ao Flamengo que tem a ver com o que o Flamengo acredita de futebol, que o Flamengo quer jogar. O Flamengo quer jogar dessa maneira ofensiva. E era esse o descontentamento com o Tite. Um Tite que não conseguia dar aquela liga que todo mundo sabe que o Flamengo tem. E o fato de que, ainda com uma carreira muito curta, de 1 ano na base, o Felipe já era campeão. Já tinha conseguido bons resultados, já mostrava ser muito prodígio, né, para um treinador. É óbvio que foi uma aposta, tudo é uma aposta, só que eu acho que quando o clube tem convicção, sem convicção às vezes os clubes acertam, tá? Mas assim, quando ele tem convicção, quando ele sabe qual é o estilo de jogo que seu time tem que jogar, quais os jogadores que você vai contratar, com que perfil de jogo, que tem a ver com esse DNA do clube, que é o que o Botafogo fez. Eu acho que tem mais chance de dar certo. Não é à toa que o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão, não foi por acaso. Sim. Não foi, olha só como deu certo, do nada. Contratou um monte de gente, de repente esse time encaixou. Não foi de repente. Foi um time que sabia, fez um trabalho muito criterioso de contratação. Eu quero um jogador, um atacante com essas características, um defensor com essas características. Eu preciso de um volante com tais características para sustentar um jogo que vai ter 4 atacantes, por exemplo. Estou aqui citando para vocês. Então, por isso que o time encaixa depois. E ainda trouxe um treinador que acredita naquele futebol como filosofia. Então, poderia ter perdido um título? Poderia. Mas jogou o melhor futebol do país. Só que o seguinte, sobre Felipe Luiz, como mencionou Marcelo Barreto, foi o Arrascaeta que disse que o Felipe Luiz tá maluco ser técnico, porque ele é estressado, não dorme. Se o Felipe Luiz tem de fato esse perfil, eu acredito, eu acho que essas não 2 últimas semanas, essa última semana ele está sem dormir. Porque nos últimos 2 jogos, no Fla-Flu, um chute a gol. O jogo foi muito ruim. Um chute a gol. E ontem o Botafogo teve mais finalização que o Flamengo. Então, assim, o Flamengo fez 2 atuações, as 2 últimas atuações foram diferentes do que a gente viu o Flamengo jogar em 24 e no início já de 2025. Então, assim, eu acho... Com escalações também bem diferentes. Mas aí... Só 2 jogadores que começaram o Fla-Flu começaram o jogo de ontem. Perfeito, mas eu não estou falando de escalação, estou falando de jeito do time jogar. Eu acho que se de fato ele é um profissional que se incomoda, que se debruça, e eu acho que porque você percebe isso nas palavras. Ele fala do futebol com um encantamento muito grande. Sabe aquele cara que ama o que faz? Eu consigo fazer essa leitura quando o Felipe Luiz se manifesta. Se ele está realmente com esse objetivo, tá, de fazer o Flamengo, né, ter grandes atuações, eu acho que esses 2 jogos o deixaram incomodado. Ou seja, acenderam... E o próximo é clássico também, né? Sim. Sábado à noite contra o Vasco. Sim, contra o Vasco. Bom, sem vários jogadores expulsos, né? Então, vamos entrar aí nessa questão das expulsões, né? A gente já falou aqui de uma que deveria ter acontecido segundo o Paulo César Oliveira, né?
E depois do jogo, agora parece que é obrigatório, né? Que os jogadores de Flamengo e Botafogo se desentendam. Teve uma provocação aí, né? Provavelmente do Bruno Henrique, porque ele tapa a leitura labial com a bola. Mas eu acho que ele deve ter provocado, falado alguma coisa, provavelmente. Bruno Henrique e Barbosa já tinham se desde o início se do estranhado jogo. aí durante o jogo, né? Desde o início do jogo. Barbosa fez pelo menos 2 faltas em que ele discordou da marcação do árbitro, do Bruno Mota Correia. Isso provavelmente vem do ano passado e se potencializou no jogo de Belém, né? Também. É possível. Né? Sim. Ainda mais o Bruno Henrique sendo o grande protagonista. Isso aí é provocação do ano passado, com certeza. Coisa que vem se estendendo. É uma rivalidade bem interessante, assim, acho... não a briga em si, né, gente? Mas eu acho que esse clima de rivalidade, ele fica muito mais aflorado justamente porque a gente está falando de 2 equipes que competem entre elas. Tem jogo aí. Ok, na Supercopa o Flamengo foi muito melhor. Mas ano passado era um enfrentamento de 2 grandes equipes. Continua sendo. E aí é claro que vai ter essa provocação toda. Aí depois saiu do tom, né? Eu acho que a discussão, ela faz parte de um jogo, de um clássico, faz parte de uma rivalidade. Não estou dizendo que é aceitável, estou dizendo sim que tem que punir, tem que olhar a imagem e dar cartão vermelho. O árbitro passou com um cartão vermelho ali generalizado que a gente não conseguiu entender para quem, acho que era para todo mundo. Ok, mas é natural que vai ter... Agora, essa cena é patética. Isso, estou contigo. Essa cena aí... Isso é quinta série. Quinta série. Existia isso na minha escola, vou te esperar na saída, isso, vou te esperar na saída. Aí eu já achei que é uma cena bem patética. E aí o seguinte, tá? Vou fazer uma crítica aqui ao comando do futebol do Botafogo. Porque uma coisa é um jogador com sangue quente. O cara, ainda mais o seguinte, né? Você tomou uma pancada e perdeu um dente. Tu acha que o teu sangue não tá quente? Só que, tem que ter alguém no comando pra dizer o seguinte, gente... Vamos pro vestiário, Acabou. E outra coisa, vai ter mais Flamengo e Botafogo no ano, segura. Vamos ganhar no campo. Isso, vamos ganhar no campo. Quiser dar o troco, sei lá, durante o jogo. Agora acabou. Leva todo mundo pro vestiário. Eu acho que aí faltou, não quero dizer que faltou comando, faltou uma sensibilidade do comando do Botafogo. Fazer o seguinte, olha, galera... vamos todo mundo pro vestiário. Porque essa confusão resolvido. Tá todo mundo de sangue quente, o jogo tinha encerrado nesse instante. Provocou, deu briga, né? E aí o Barbosa não conseguia se acalmar, enfim, se estendeu, beleza, passou do tom. Quem tinha que ser expulso foi expulso. O Bruno Henrique não foi, né? Segundo a súmula. Não foi, acho que foi o Gerson. Que foi quem provocou. O Gerson foi. O Gerson ficou revoltado. Revoltado com a expulsão. Porque ele tenta apartar, na verdade, né? Sim. Só que tem um empurra ali, enfim. Aí Cleiton também acho que foi expulso pelo cruzado que ele deu no Barbosa. E o Barbosa. O Cleiton e o Barbosa podem pegar suspensões bem grandes, né? Sim, porque aí eles partiram para as vias de fato. Agressão física, sim. Só que eu acho que depois disso, aí sim, tinha que ter contido todo mundo. Sim, acabou. Né, Botafogo vai pro vestiário e encerra. Esperar no túnel foi algo que eu achei, de certa maneira, até patético. Eu também. Por isso que eu acho. Acho que o comando do Botafogo poderia ter tido uma outra percepção da situação e determinado o seguinte, todo mundo pro vestiário. Talvez nessa hora a falta de um peso líder técnico, treinador. Pode ser. Entendeu? O Felipe Luiz tentou muito, né? Do lado do Flamengo. Do lado do Flamengo. Agora estou me referindo ao lado do Botafogo. Alguém respeitado, né? Isso. Para dizer, deu. Arthur Jorge, por exemplo. Se fosse o Arthur Jorge. Deu, gente. Vambora, deu. Todo mundo fechado. Mas acho que nem seria para o Arthur Jorge nisso. Alguém acima do Arthur Jorge para tomar essa decisão. Mas o que eu disse que o Felipe Luiz tentou muito no sentido de que eu não sei se ele conseguiu. O Flamengo tem hoje um treinador com liderança, respeitado, mas ele não conseguiu impedir que os jogadores brigassem. Felipe Luiz ficou ali tentando separar. E persuadindo os jogadores do Botafogo. Não, mas ele tentou segurar o Gerson. E o Gerson estava muito nervoso. Sim. Levou um tempo para ele conseguir acalmar o Gerson em campo, né? E acalmar os jogadores do Botafogo não seria ele a pessoa a fazer. Então, enfim, eu acho que a briga do clássico, ela é feia e tudo mais, mas os ânimos alterados fazem parte do clássico. Eu acho que é isso. E que se puna, conforme as imagens, quem agrediu. Agora, a do túnel ali foi realmente uma cena que eu não imaginei que eu ia ver no clássico de ontem. Foi exagerado. Foi exagerado.
Gerson, Cleiton e Barbosa foram realmente os expulsos ali. Cartão vermelho só tem que saber o que está relatado na súmula justamente para isso, né? Qual é o artigo que... Porque, por exemplo, o Gerson vai estar num artigo diferente. O Gerson não agrediu, né? Sim, do Barbosa e do Cleiton, né, gente? O Gerson ficou ali empurrando e tal. Acho que ele entra num tipo de arquivo, de artigo que não vai pesar muito para ele. Bom, vamos rodar as aspas, começando pelo Léo Ortiz, que é questionado sobre a confusão, e depois tem os dois treinadores. Eu estava do outro lado, eu estava assistindo o câmera, então bem na hora eu me abaixei, quando eu vi já tinha começado a confusão. Mas a gente sabe quem começa a confusão sempre. Eu não preciso muito falar especificamente, não preciso dar nome. A gente sabe quem normalmente começa confusões em todos os jogos é a mesma pessoa, então é só isso mesmo que eu tenho para falar. É um jogo tenso, é um jogo onde existiram provocações por ambas as partes ano passado. No ano passado, acho que por parte do Botafogo, se eu não me engano, e nos outros anos. Então, assim, é um clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, né? Mas eu não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, se eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. Eles não vazaram a escalação do Botafogo para me ajudar. A do Alan, mas é determinante, né? Se eu soubesse disso ontem ou hoje de manhã, ia me facilitar muito o meu trabalho. Mas vocês não fizeram isso. Mas a minha sim, né? Vocês vazaram. Mas acredito que ficou nítida a evolução que nós tivemos daquele clássico, porque precisamos pensar em algumas situações, né? São, se eu não me engano, 11 dias de um jogo para o outro, tendo em vista que nós jogamos na sequência contra o Nova Iguaçu, com um intervalo curto, com pouco período para trabalhar. Tanto é que, por exemplo, situações de bola parada nós não inserimos ainda em treinamentos, a gente insere bola parada nos aquecimentos de jogo, é um próximo passo do nosso trabalho, né, tendo em vista a preocupação que a gente tem em começar a introduzir e trabalhar e melhorando essas questões que eu citei anteriormente e atacar agora as questões ofensivas também para que a equipe consiga ter mais refino na parte ofensiva. Queria pegar um detalhezinho aqui do vocês da imprensa do Felipe Luiz, que foi bem humorado, né? Mas tem ali um errinho. Quem vaza não é a imprensa, não são vocês da imprensa. Quem vaza é a fonte. Então, assim, alguém do Flamengo contou para os jornalistas qual seria a escalação. Os jornalistas não vazaram, eles publicaram. Essa informação que foi vazada. Vazar significa, né, soltar uma informação, divulgar uma informação que era para ter ficado, né, em sigilo. Do lado do Botafogo parece que a coisa está mais controlada. Não tem ninguém dentro do Botafogo vazando para o jornalista. Porque se vazar vai ser publicado. Claro. De um lado e de outro. É isso. Claro. Agora, sim, eu acho que o Felipe Luiz, ele pode dizer que gostaria de ter a confirmação, mas pela capacidade que ele tem, não só dele, de toda a comissão técnica do Flamengo, eu acho que já dava para imaginar, gente, que o Botafogo viria diferente. Eu acho que o Botafogo, mais uma vez, o jogo, o Fla-Flu deu uma senha interessante para os adversários do Flamengo daqui para frente. Então, eu acho que o Felipe Luiz agora, próximo jogo, por exemplo, sábado contra o Vasco, acho que o Vasco vai jogar aberto, vai jogar com 3 atacantes, sabe? Não vai jogar com o meio-campo fragilizado, eu acho que não vai fazer isso. Faceirinho? Vai vir faceirinho? Porque se fizer isso, vai perder o jogo e de muito, não é de pouco não. Porque fazer trocação com o Flamengo, jogar com o Flamengo de igual para igual hoje, vai ser difícil. O Eldo, sabe, muita gente criticou o Fluminense por não conseguir oferecer nada ofensivo, ou muito pouco no Clássico, mas eu acho que o que o Fluminense podia fazer naquele jogo era aquilo, era se defender, dentro da perspectiva da atual situação do Fluminense. Somos dois a pensar igual, então. Agora, e acho que sim, os adversários vão jogar de maneira defensiva. Desculpa. Não, eu que peço desculpas. Que eu fiquei assim, pensando que nunca é fácil. Para o torcedor assimilar. Mas aí você prefere o quê? Você prefere jogar feio e empatar ou jogar bonito e perder?
O que o torcedor prefere? Mas eu falo da mídia... Se eu só tiver essas duas opções... Não, mas é o caso. Você vai jogar contra o Flamengo. Mas tudo bem, mas assim, quando eu vejo meu time jogando feio, retrancado, só para não perder, a sensação é ruim, gente. Mas eu acho, mas tem que ter Então faz o seguinte, pega o investimento que um tem... Dos limites. Isso aí, pega o investimento que um tem e passa para o outro. Eu acho, por exemplo, vamos lá. Se todo mundo tivesse a mesma capacidade financeira para contratar no início da temporada, acho que a gente poderia exigir que alguém fosse... Como é que jogou retrancado contra o Flamengo se a gente também tem jogador do mesmo patamar? Mas quase ninguém tem. Eu vou voltar só um pouquinho em 2024. Flamengo do Tite, gente. Não jogava o que joga o Flamengo do Felipe Luiz. E com os mesmos jogadores. Desculpa. Aí é uma questão mesmo de postura, né? Sim, de ideia de jogo. Por isso que o torcedor do Flamengo fazia críticas, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você ter elementos, você ter a capacidade e o técnico não conseguir traduzir isso dentro de campo. Outra coisa é você não ter. Não, e assim, se a gente pensar na perspectiva do Fluminense, o Fluminense estava sem confiança e sob muita pressão. Eu acho que fez o que podia fazer. Mas só concluindo, eu acho que o Flamengo tem que buscar, sim, alternativas, vai ser cada vez mais lido, cada vez mais estudado, e Felipe Luiz vai ser desafiado a trazer novas alternativas. Vai ficar sem dormir mais vezes. Faz umas noitezinhas sem dormir. Vamos agora para... Galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram um pouco da repercussão, principalmente dessa treta que rolou no final aí entre Flamengo, entre Botafogo, e cada vez mais vai aparecendo coisa, né? Mais situação. E clássico, muitas vezes é muito disso, né? Clássico acontece direto, essas coisas. Embora recentemente, né, não tinha tido, assim, pelo menos eu não lembro de ter tido com Flamengo e Botafogo. Mas teve, né? Claro que provocação sempre tem. Mas de ter uma briga, assim, generalizada pra ter expulsão, pra ter, né, todo mundo ali se engalfiando, acho que tem um tempinho que eu não vejo isso acontecer com Flamengo e Botafogo. E aconteceu ontem, né? Eu não esperava que isso fosse acontecer, imagino que a maioria também não imaginava, né? Até porque foi um placar magro, né? Foi um jogo assim que foi bem frio, bem morno. Teve alguns lances ali, claro, né? De chegar um pouco mais forte, de bater, alguma coisa assim, o jogador. Teve o lance do De La Cruz, né? Precisamos falar que era assim para ter sido expulso, na minha opinião, né? Foi um lance até que foi mostrado. Que o De La Cruz ele chega, né, com o cotovelo ali no Matheus Martins, né? Acho que o juiz realmente errou o VAR mais ainda, né, que tinha esse lance ali. Não é porque é o Flamengo que vamos ignorar essa situação, realmente aconteceu. Até porque se fosse do outro lado, certamente iriam reclamar, né? Iríamos reclamar, os torcedores do Flamengo iriam reclamar, nós aqui iríamos trazer esse lance para poder falar. E como foi pro lado do Botafogo, né? Vimos que o De La Cruz ele chega de uma maneira ali completamente agressiva, né? Vimos que ele não foi com a intenção de pegar na bola, ele realmente deixou o cotovelo ali que pegou próximo do rosto do atacante do Botafogo, que eu achei completamente desnecessário ele fazer isso. O De La Cruz é um cara que ele é importante para o Flamengo, mas atitudes assim não ajudam, cara, não ajudam, porque se ele é expulso ali, ele poderia complicar completamente o esquema, iria complicar completamente o esquema do Felipe Luiz. E provavelmente o jogo seria diferente. Eu acho que o Flamengo não venceria esse jogo se o De La Cruz tivesse sido expulso, né? Então são lances assim que às vezes acaba prejudicando de uma maneira terrível o time, né? De uma maneira terrível. Dificilmente o Flamengo poderia conseguir ali continuar atacando e se defendendo do Botafogo. Poderia até talvez empatar alguma coisa assim, mas vencer eu acho pouco provável. Até porque o Botafogo, mesmo com 11-11, teve chances, né? Teve 2 lances ali que a bola foi tirada praticamente na linha, né? Tanto o Danilo como o Varela, se eu não me engano, tiraram bolas ali incríveis que, se eles não estivessem ali, era gol do Botafogo e teria sido 2-1 a partida. Mas eles estavam no lugar certo, bem posicionados e conseguiram tirar aquela bola. Então, se tivesse 10 do Flamengo, eu acho que o Botafogo, né, apertaria um pouco mais. Acho que isso naturalmente acabaria acontecendo e o Flamengo poderia perder aquela partida. Então o De La Cruz eu acho que foi muito mal, né? Deveria ter sido expulso e a arbitragem foi muito ruim também, né? Muito ruim. É o que eu sempre digo. Quando reclamamos aqui de arbitragem, eu sempre falo. A arbitragem é ruim para todos os lados. Porque agora vai dizer, porque é o Flamengo. Não, tem vários lances também que prejudicam o Flamengo e ajudam outro time. E independente do time, qual é. Claro que os grandes muitas vezes são beneficiados quando enfrentam times menores.
Mas os juízes erram para todos os times, erra para o São Paulo, erra para o Flamengo, erra para o Botafogo, para o Vasco. Você vê que praticamente todos os jogos tem reclamação, porque a arbitragem aqui infelizmente é ruim mesmo. Então, deveria sim ter sido expulso o De La Cruz, né? Concordo. E essa briga, essa treta no final aí foi muito feio, desnecessário, né? Acho que deixa o clima muito pesado, né? Deixa o clima para um clássico tão bonito feio, né? Enfim, né? Acho que não deveria ter acontecido isso. Espero que nas próximas isso não aconteça, embora o mais provável é acontecer, né? Porque os jogadores não esquecem, né? Fica aquele clima, né? De treta, de briga, né? Aquela sensação de querer devolver. E aí, certamente, quando acontecer Flamengo e Botafogo, é muito provável que eles tenham treta novamente, que o jogador queira descontar alguma coisa assim. E esperamos que isso não aconteça, mas acho que o mais provável é isso acabar acontecendo, porque futebol brasileiro aqui é bagunça. Infelizmente, muitos não têm a chamada cabeça fria, né, para poder lidar com situações assim. E a arbitragem também não ajuda, né? Acaba contribuindo para que os ânimos, né, se aflorem cada vez mais. Enfim, galera, mas é complicado. Esse foi o vídeo aí. Comenta o que vocês acharam. Boa vitória do Flamengo, 1-0. Líder do campeonato da Taça Guanabara, né? Flamengo passou aí o Volta Redonda, embora os números estão empatados ali. Mas agora o Flamengo vai buscar outro rival, né? Que é o Vasco agora no sábado. Às 9h45, se eu não me engano, da noite vai ser esse jogo. E a gente vai estar atento, né? Para poder tirar tudo aí sobre essa partida. Tamo junto e até o próximo vídeo.